Olá, turma de oitavo ano, vamos revisar um pouquinho a questão da pontuação, certo? Preciso quase que uma análise bem aprofundada, é necessário fazer uma análise aprofundada quando se trata de pontuação, mas se você seguir esse passo a passo que está sendo colocado para você novamente, certo? Eu tenho certeza que você não vai errar estas questões de pontuação. Vamos lá iniciar? Vamos aí à questão do ponto final, certo? Olha aí, professor, mas o ponto final sempre colocamos no final de frases, orações, certo? Mas vamos ver aí algumas questões, tá bom? Então vamos lá. No ponto final, a gente coloca em frases imperativas, ok? E declarativas. Vamos aí o exemplo. O aluno já estudou toda a matéria da prova. Até aí nenhuma novidade, tá certo? Agora, a novidade que eu trago para vocês é a questão aí do ponto final nas abreviaturas. Quando é que eu vou utilizar isso? Tá certo? Então, é muito comum que a gente utilize o ponto final, só voltando aqui, desculpa, para indicar que algumas palavras, algumas letras, elas foram eliminadas e substituídas aí pelo ponto final. Geralmente, olha aí, nesse exemplo aqui, a palavra exemplo. Então, ela foi eliminada algumas letras, certo? E substituída pelo ponto final. Aí a questão da vossa excelência. Então, o ponto final não vai ser utilizado apenas nessas questões de final de orações imperativas ou declarativas, tá certo? Ela é utilizada também em abreviaturas. Tá bom? Um outro exemplo, fiquei no primeiro andar. Então, você pode colocar lá o número ordinal e o ponto final. Tudo bem? Vamos adiante. Os dois pontos. Os dois pontos é bastante importante que você tenha atenção aqui. Ele é utilizado antes de discurso direto, certo? Onde já vimos isso, a questão do discurso direto, onde o narrador ele vai colocar aí a fala do personagem de maneira muito fiel. Ou seja, o personagem vai ter a oportunidade de se pronunciar lá. Ou seja, ele coloca a sua fala, tá bom? A fala do personagem. Não faz aquele discurso indireto, tá bom? Então vamos lá. Antes de discurso direto, tá certo? Outra coisa, antes de um esclarecimento, explicação, resumo, eu quero que anote isso aqui, certo? Se não tiver no seu material ou se você não tem essa observação no seu caderno, eu gostaria que anotasse a questão aí dos dois pontos ser utilizados antes de esclarecimento, explicação, resumo, causa ou consequência, certo? Principalmente quando formos estudarmos aí período composto. Como já vimos, de maneira breve, período composto por coordenação e subordinação, tá bom? Então vamos aí, resumindo, quando alguém chega e tem alguém esticando muito a conversa, resumindo a história, não é isso? Agora, para o nosso caso aqui, resumindo, será necessário um esforço por parte de todos para que tudo funcione corretamente. Ou seja, provavelmente alguém aí esticou muito a conversa e chega alguém e fala, resumindo, 2 pontos, e finaliza aí com o seu discurso. Tudo bem? Ficou entendido? Vamos adiante. Temos aí o ponto de interrogação, certo? Sempre utilizados em perguntas diretas, nada de indireta, certo? Perguntas indiretas, sempre diretas. Vamos aí. É usado apenas em frases interrogativas diretas, como já foi falado, tá bom? Então temos estas situações, perguntas diretas. Agora, como vocês já viram, existe a interrogação, ela pode ser combinada também com a exclamação ou com outros pontos, ok? Então isso vai depender muito do que você está querendo expressar na sua oração, na sua frase, ok? Então temos aí o quê? Como foi isto acontecer? Então vai indicar o quê? Uma surpresa. Agora, dependendo da ordem como você vai colocar esta pontuação, tá certo? Ela pode expressar uma interrogativa ou exclamativa, tá bom? Então, tomem cuidado. Agora, professor, quando eu estou conversando na minha rede social ou que eu vou fazer alguma publicação, eu costumo colocar lá a interrogação 3 vezes.
Então quer dizer que você está sendo muito enfático naquilo que você está colocando ali, tá certo? Isso vai acontecer também com a interrogação, certo? Vamos lá, ponto de exclamação. Então, temos aí em frases exclamativas expressando sentimentos diversos, como admiração, desejo, alegria, espanto, raiva, entre outros, certo? Então, tudo que for exteriorizar, então você vai utilizar aí a questão da exclamação. Em frases imperativas, como já foi dito, certo? Indicando ordem. Saia agora. Ou então, olha aí, assista a aula agora. Estou sendo bem enfático. Eu espero que sim, né? Eu espero que também não precise. Tá bom? Vamos lá. É utilizado em interjeições, como já foi dito, para exteriorizar um sentimento, tá certo? Nos vocativos, muito importante, certo? A exclamação, ela pode substituir uma vírgula nos vocativos. O que seria um vocativo, tá certo? Marina, faça atividade, tá certo? Então, ao invés de você utilizar a vírgula, você vai utilizar a exclamação, ou seja, enfatizando, expondo um sentimento. Ou seja, provavelmente você está sendo muito expressivo na sua ordem, ok? Cuidado, viu? O vocativo, ele vai ser sempre separado. Por quê? Porque trata-se de um termo independente. Já vimos isso anteriormente, ok? Vamos lá. A questão da vírgula. A vírgula precisa de uma análise, se eu falei anteriormente, aprofundada, esta mais ainda, tá bom? Então você deve perceber que termo está presente na sua construção para que você possa empregar bem a vírgula. Então temos aí separar aposto e vocativo em oração. Então, como já foi dito, o vocativo, quando eu estou chamando alguém, ok? E o aposto, eu posso estar explicando, exemplificando, posso estar especificando ou enumerando, ok? Vamos lá. Marcos, olha aí o nosso vocativo. Traga seu certificado, tudo bem? Vocativo. Vamos para outra situação, em que ele vai separar um aposto, certo? Marta, irmão de Pedro, casou-se ontem. Não é qualquer Marta, certo? Por isso que foi utilizado aí a vírgula para especificar. Não é qualquer Marta, é a Marta, irmã de Pedro, tá certo? Olha aí a presença das vírgulas aí para dizer que temos aí um aposto, certo? Se fosse para classificar um aposto explicativo, tá certo? Está explicando isso. Ou se você vê aí uma questão de especificar, tá certo? Vamos à questão separar orações coordenadas sindéticas. Vocês, recentemente, viram a questão das conjunções coordenadas, certo? Então, perceberam aí a presença de vírgulas. Então, para isso, ela vai ser utilizadas, as vírgulas, elas poderão ser utilizadas aí nas adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. A vírgula ela poderá ser utilizada também nas adjetivas, mas aí vai depender da sua construção, principalmente se você está empregando uma adjetiva aí com sujeitos diferentes, tá certo? Então, aí é um caso para uma outra situação que veremos depois, ok? Vamos nos atermos aqui. Júlia preparou-se muito para as Olimpíadas de Matemática. Logo, certo? Olha aí, a vírgula antes da conjunção conclusiva aí, tá certo? Vamos adiante. Isolar expressões explicativas, corretivas, ou seja, você está falando algo, aí dá um passinho para trás e começa a retomar, você faz uma pequena correção, ou acrescenta algo, tá certo? Isolar expressões explicativas, corretivas ou continuativas representadas por isto, por exemplo, ou seja, aliás, entre outras, certo? Então, existem algumas outras expressões ou termos. Vamos lá. Pretendo despachar o documento em breve. Aí ele pega e faz o quê? Isto é, na próxima semana. Ele fez aí uma corretiva, explicativa ou continuativa, certo?
Então, como podem perceber, ele acaba explicando aí, tá bom? Ou seja, na próxima semana. Não, esse em breve é breve mesmo, é na próxima semana ou no próximo dia útil, ok? Vamos adiante, separar adjunto adverbial antecipado. Olha aí, estão lembrados da última aula em que eu falei que à noite, naquele momento estava sendo craseado devido à quebra de ordem sintática, ou seja, o que seria essa quebra? É justamente quando eu tenho um termo que foi antecipado, ou seja, ele foi tirado lá do meio da oração e foi colocado lá no início. Então, ele deve ser isolado por vírgula, certo? Então, só retomando aqui o que foi dito na aula passada, ok? Então, para isolar adjunto adverbial antecipado. Então, sem que ninguém esperasse, repetidamente, olha aí, ela apareceu. Então, reconstruindo aí, ela apareceu repetidamente sem que ninguém expressasse. Uma quebra geral, né, gente? Então, olha aí o quanto é importante o uso da vírgula. Eu espero que você estude bastante. Aliás, estude não, revise, pega esse material aqui. Vou disponibilizar esse material para vocês, tá bom? Então, eu espero que, caso necessário, faça aquela anotação, acrescente. Este momento é justamente para isso, reforçar e ampliar. Tudo bem? Vamos lá. Ponto e vírgula é usado na separação de itens enumerados, sendo frequentemente utilizados em leis, tá certo? Vamos aqui um trechozinho, um trecho bem presente em alguns editais, tá certo? Serão abrangidas pelas medidas enunciadas neste decreto. Falei editais, mas pode ocorrer também decretos, tá certo? Olha aí, a palavra decreto tão presente no nosso dia a dia nos últimos meses, né? As pessoas que cumpram os seguintes requisitos: ter nacionalidade brasileira, olha aí o ponto e vírgula, está enumerando, não é isso? Ser maior de idade, ter formação superior. Então, é utilizado para este caso aqui, tudo bem? Vamos adiante. As aspas. As aspas, frequentemente, ela é utilizada por alguns âncoras, aliás, por todos os âncoras dos jornais, quando eles querem citar a fala de uma pessoa, certo? Então, abre aspas. Então, já se depararam? Estão assistindo ao noticiário e se depara. Então, o governador afirmou, abre aspas. Aí coloca aquela afirmativa do governador, não é isso? Fecha aspas. Então, essa questão aí de destacar o discurso. Tá bom? Então, falado isso, ela é utilizada também de outra forma, para indicar palavras estrangeiras, palavras que foram criadas, certo? Palavras que foram vencidas pelo tempo, no caso aí do arcaísmo, estrangeirismo, palavras que não estão no nosso dicionário, neologismo, palavras que foram criadas recentemente, arcaísmo, como eu já falei, palavras que foram vencidas pelo tempo, não se usa mais, gírias e expressões populares. Então, quando vocês se depararem com alguma situação como esta, ou vai perceber que se trata de um desses pontos, ou se você tem no seu texto e está se deparando com uma questão em que deve utilizar as aspas, preste atenção aqui. Tudo bem? Vamos lá. Faremos tudo, Azinha, certo? Então, temos aí. Meu filho é um verdadeiro cibernauta. Olha aí o neologismo. Vive na internet. Os alunos já receberam o feedback. Olha aí, palavra estrangeira, certo? Os alunos já receberam o feedback das apresentações. Vamos adiante. No início e no fim de citações, como eu falei, certo? Olha aí, uma citação que eu adoro. Principalmente ela agora, né? Principalmente. Como afirmou Descartes, penso, logo existo, ok? Por favor, gente, vamos rever isso, certo? Vamos para outra situação. No início e no fim de palavras, expressões em que pretendem destacar, conferindo, ironia ou ênfase, certo? Então temos aí, que belo trabalho, hein? O em é por minha conta, viu, gente? Que belo trabalho, você conseguiu estragar tudo que já estava feito. Olha aí, ironizou, certo? Então vamos lá. Por hoje é só. Logo após esta aula,
eu gostaria que vocês realizassem a atividade que está sendo proposta para vocês. Lembrando que este material aqui também vai estar junto da agenda de vocês. Tudo bem? 8º ano, tchau, até a próxima aula. Tudo bem?